Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu vou chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. Muito bem, o vídeo de hoje é mais uma resposta às alegações do Fábio Sabino. Eu declarei em vídeos anteriores que estaria respondendo às alegações que ele vem fazendo contra a fé cristã, contra a palavra de Deus, contra os dogmas cristãos, etc. e etc. E eu vou cumprir essa promessa. Então, cada vez que eu escuto ele declarando algo contra a nossa fé, contra a nossa doutrina, contra a verdade que está na palavra de Deus, segundo nós cremos, confessamos e acreditamos, eu tenho que responder. Não é possível responder na mesma velocidade com que ele posta essas suas alegações e declarações, porque hoje ele está num formato diferente, ele tem feito lives e quase que lives diárias. Então, é difícil reunir o material e fundamentar e refutar na mesma velocidade, mas na medida do possível, a gente vem respondendo às alegações do Fábio Sabino. Então, eu me deparei com um vídeo em que ele basicamente fez uma alegação que os evangelhos deveriam ser jogados no lixo, por supostas contradições, supostas controvérsias que ele encontra, que agora ele encontra uma controvérsia por dia praticamente. Parece que ele vive agora de encontrar erros e controvérsias na palavra de Deus. Então ele está fazendo essas alegações com base em estudo dos papiros, dos manuscritos e também da patrística. Nesse vídeo ele faz uma alegação com base na patrística em um apologista do segundo século que é Justino Marte. Ele pega então uma declaração de Justino Marte onde ele faz uma defesa com relação ao adultério, baseando-se no texto de Mateus capítulo 5, verso 28 e verso 29. Eu vou soltar o vídeo da declaração do Fábio Sabino, depois volto aqui fundamentando e desfazendo essas besteiras e baboseiras que ele anda alegando contra a palavra de Deus. Então eu vou soltar o vídeo e nós já retornamos para dar as devidas respostas às suas alegações. Qualquer atentar, olhar para uma mulher, para começar, já cometeu adultério com ela, já encheu o coração. Cometeu adultério com ela, beleza? Já cometeu adultério com ela aqui, diante de Deus. A diferença está aí, senhores. Por mais que eu vou colocar aqui, olhar e atentar seriam sinônimos. Sinônimos. Apesar que atentar dá uma conotação um pouco mais pesada que apenas olhar. Atentar é como se tivesse dar atenção a algo. Priorizar, focar. Olhar não, apenas olhou. Justino seria o conceito mais pesado dessa oralidade de Jesus. Então, não seria apenas atentar, irmão. Se você olhar uma vez, olhou. Olhar duas, olhar três, fixar, olhar, opa, aí você já olhou. Você atentou. Vou cometer um atentar lá, eu vou em cima, né? Atentar, procurar. Atentar é procurar ter para si, seria isso. O atentar é procurar ter para si. O olhar não. Aí a pergunta, qual é a oralidade correta? A de Justino ou que está hoje canonizada no Evangelho de Mateus? Parece que Mateus suaviza o negócio aí, né? E dá uma suavizada. E isso é uma tendência dos copistas. Os copistas, eles procuram simplificar do que complicar o raciocínio. E se tratando de uma tradição judaica, o atentar está suave. Já para um judeu olhar mais problemático, muito mais. E aí tem o problema. Aqui Justino coloca que o problema é para com Deus. Aqui Marcos está colocando o problema para com o homem. Então, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui, já em seu coração, com ela em seu coração diante de Deus. Ele coloca tanto você, tanto a pessoa que está ali cometendo o problema junto com Deus. Enquanto que está canonizado na vida, exclui Deus aqui da história. Tem diferença? Tem diferença, e muita diferença. O copista, que fez a cópia de Mateus aqui, se essa aqui é a originalidade, que dá a entender, né? Porque traz um pouco mais de peso aqui. Um pouco mais de temor, um pouco mais de respeito. Aqui não. Aqui tá sim, senhores. Porque chegando no vocabulário tentado, aqui é apenas olhar. Ah, é, irmão? Então olhou, segundo Justino, é isso aí. Só que Justino está colocando que ele recebeu essa oralidade. Ele recebeu essa tradição. Onde que vem o problema agora? E se Justino recebeu isso aqui por escrito, isso aqui, do jeito que está aqui, aí eu pergunto, Mateus está escrito aqui, ó. Mateus está escrito aqui, ó. Então, se Justino recebeu algo por escrito, no segundo século, referente à nossa oralidade, não teria que concordar com o que está nas Bíblias do dia de hoje, senhores? Entendeu ou não? Responde aí para mim, por favor. Sim, com certeza. Com certeza. Ué, não é a palavra inspirada, preservada por Deus e inerrante? Olha aí.
negócio sinaítico, Vaticano, Alexandrino, comparo Mateus 5, 28. Aí eu vou e pego as edições que estão hoje aqui em português. Almeida Revista Corrigida, fiel e atualizada. Comparo tudo, daqui a pouco você pega tudo e joga na lata do lixo. Bom, então você viu aí a alegação do Fábio Sabino. Agora ele já não é mais aquela coisa de você trabalhar uma crítica. Porque nós admitimos que a gente tem dificuldade com relação aos documentos, papiros antigos, etc., a variantes textuais. Isso nós admitimos, não é nada que nós precisamos esconder, isso não existe. Essa alegação, ela, na verdade, ela é enviesada com o sentido de realmente trabalhar contra o lado da fé. Porque isso nós admitimos, e todo estudioso sério vai admitir isso aí. Só que isso não é um problema para você fazer igual ele está pressupondo, ou igual ele está sugerindo aí. Você encontra uma variante textual, ou você encontra uma divergência, talvez entre a citação de um pai da igreja com relação a um texto, que eles fazem por meio de paráfrase, e aquilo que está no cânon, isso não é motivo para você pegar o evangelho, descredibilizar e jogar ele no lixo, como ele declara nesse vídeo aí. Então ele fica criando coisas para contra-argumentar contra a palavra de Deus. Isso não é correto. Não é correto fazer isso. Então assim, eu vou responder muito tranquilamente a esse vídeo, porque ele encontrou uma contradição entre o que Justino coloca na sua apologia, com base numa oralidade que ele recebeu, e isso teria que concordar com o texto de Mateus capítulo 5, verso 28, e ele faz menção um pouco do verso 29 também. Aí ele toma Justino Marte como a verdade, essa oralidade é a verdade, então deveria estar no cânon conforme citou Justino Marte. O primeiro ponto que a gente vai abordar existe de fato essa divergência ou essa contradição entre a paráfrase que faz Justino Marte e aquilo que está canonizado em Mateus capítulo 5, verso 28. Depois a gente vai avançar para o segundo ponto, onde ele vai trabalhar uma dificuldade também entre atentar e olhar. Então, a divergência que ele coloca seria justamente essa. É que em Justino está atentar e que em Mateus 5, 28 está olhar. A gente vai trabalhar esse ponto, depois a gente vai avançando aqui na nossa argumentação. Vou compartilhar com você o slide, onde eu coloquei o texto que está na obra de Justino Marte, esse apologista do segundo século, e vou comparar com o texto de Mateus 5, 28, para ver se realmente há esta divergência. Caso não haja, a gente vai avançar para o texto grego e ver se as palavras estão realmente trazendo conceitos diferentes. Então vou colocar o slide na tela e a gente vai trabalhar isso com você. Esse é o slide, então veja aí o texto de Justino Marte, no capítulo 15, no parágrafo 27. Vamos ver se realmente há essa divergência. O 15 lá, o primeiro e o segundo parágrafo, e vou comparar com Mateus 28 e 29. Olha só como Justino coloca. Sobre a temperança, ele disse o seguinte: aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, diante de Deus já cometeu adultério em seu coração. E se teu olho direito te escandaliza, arranca-o, pois te é melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que ser mandado para o fogo eterno com os dois. Agora vamos comparar um texto em português, que é a Bíblia Almeida Revisada, para ver se realmente há essa discrepância. Olha o que está no texto. Já na versão em português, uma versão Almeida. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então veja que ele colocou a primeira contradição com relação a atentar e olhar. Pelo menos no texto que eu tenho traduzido pela CPAD, que é a Patrística, volume 3, não aparece a palavra atentar. Ele pode ter pego isso talvez do termo grego. Depois a gente vai avaliar também e ver se o termo grego ele permite isso, você colocar atentar. Ainda que eu admita que existem versões em português que possa estar atentar, é provável que na leitura que ele fez,
ele colocou uma versão assim, atentar. Como eu não peguei todas as versões em português para fazer uma comparação, peguei o texto de Justino traduzido pela CPAD e comparei com um texto que eu tenho aqui no The Word, que é a Bíblia Almeida revisada segundo os melhores textos hebraico e grego. Uma versão bem conceituada. Então eu não encontrei essa palavra atentar, essa primeira contradição, eu já não encontrei ela comparando a versão em português. Tá, professor, mas o texto de Justino Martí ele está em grego. Vamos agora para o grego e ver se nós encontramos essa discrepância, então. Vou voltar para o slide e a gente vai avançando aqui. Então, veja, a primeira confusão de Fábio Sabino. Achar a contradição na comparação dos textos onde em Justino Martí ele colocou o termo atentar, ele Sabino colocou atentar, julgando ser contraditório com o texto de Mateus 5:28, onde o termo está olhar. Agora vem a minha indagação. Na obra de Justino Martí está atentar, no capítulo 15, no parágrafo 1º, o que dizem os termos gregos? Vamos verificar. Note que o primeiro texto é o texto de Justino Martí. Já em grego, eu peguei do Libronics, ele tem também o Libronics, então nós temos a mesma fonte. Não adianta depois querer argumentar e dizer que nós estamos pegando fontes diferentes. Esse texto está no Libronics, eu tenho o Libronics, peguei lá o texto, depois está aí aonde você pode encontrar isso no Libronics, para ver se eu estou dizendo a verdade ou não. Eu destaquei a primeira palavra destacada em vermelho seria desse termo da onde supostamente ele encontra o atentar, que é o termo emblefe, que vem de emblefo. Já no texto grego, que está em Mateus 5:28, que é o texto de Nest Ellen, de 28ª edição, a primeira palavra que eu destaquei aí em vermelho é blepon. Então, blepon seria da onde nós temos o olhar nas versões em português. Será que blepo e emblefe são coisas diferentes? Pressupõe essa contradição, então, entre atentar e olhar? Vamos olhar para os léxicos e ver se realmente é isso. Aí eu vou avançar agora para os léxicos para a gente comparar. Então veja, emblefo, da onde você tem lá emblefe, no texto de Justino Martí. O que significa? Dirigir o olhar e a atenção a determinado objeto. Olhar à frente, encarar, olhar firme para, fixar os olhos e. Então, você consegue atentar aí no conceito que ele trouxe lá como ter para si? Não. É olhar, mesmo que seja olhar firmemente, é olhar. É olhar com firmeza, é voltar o olhar, encarar, mas não deixa de ser olhar, não pressupõe um outro significado. O próprio léxico usa o exemplo aí de Lucas capítulo 22 e o verso 61, onde aparece emblefo. Olha como que se está traduzido em português. Voltando-se o Senhor, olhou firme para Pedro. Então veja, se você colocar atentar aí, você cria uma discordância na sintaxe, porque ficaria: voltando-se o Senhor, atentou firme para Pedro. Não, olhou. Olhou firmemente para Pedro. Voltou o olhar para Pedro, olhou na direção de Pedro. Não dá para colocar mais do que isso. Aí, esse léxico ainda coloca: é possível que em João 1,16, emblefo tenha o mesmo significado em blepo, em João 1,29. Veja que o léxico já, de certa forma, interligou essas duas questões. Qual foi o léxico? O léxico grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos. A nota é a 24.9, a página 250. Esse léxico foi feito por Johannes Low e Eugênio de Naida. Então é um léxico bem conceituado hoje entre a academia. Agora vamos lá para blepo e ver se realmente são conceitos diferentes, usando o mesmo léxico. Olha lá, blepo. Muitas vezes no sentido de perceber ou notar algo, ver, perceber, notar, olhar para. Notar ou perceber, você tem que olhar com firmeza. Você olha com firmeza e percebe, porque aí você olha e tira uma reflexão e coloca a percepção. Aí vem a percepção a partir do olhar. Então veja que concorda, não cria essa discrepância. Mais uma vez o léxico grego-português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos. Nota 24.7, página 226 e 227, Johannes Low e Eugênio de Naida. Então veja,
Comparando a versão em português do próprio Justino com uma versão em português Almeida e comparando os termos no grego, veja que você não tem essa contradição. É olhar com firmeza, olhar firmemente, dirigir o olhar para, olhar em direção de algo ou de alguém. Então não cria essa discrepância onde seria atentar, passando um conceito de ter para si. Não. É olhar firmemente, é olhar, colocar o olhar, dirigir o olhar. Então essa discrepância ou essa contradição que ele encontrou está desfeita. Tanto nas versões em português de ambas as obras, como também analisando o vocábulo grego, analisando êmblefo e blepo. Não há essa discrepância, não há essa contradição. É aquilo que eu expliquei. Justino Mártir não tem essa preocupação. Ele não tem a preocupação de trabalhar palavra por palavra da oralidade que ele recebeu ou do evangelho que já estava corrente em algumas regiões. Ele não tinha essa preocupação, porque a defesa dele é apologética. A defesa apologética, ela se dá mais em instância doutrinária, defender a doutrina, o dogma. Ele está defendendo questões envolvendo o quê? Envolvendo o adultério. Contra quem nós adulteramos e contra quem nós ofendemos e como se dá isso. Então é uma defesa apologética doutrinária, não uma defesa linguística. Então logo já cai por terra essa confusão que o Fábio Sabino faz. A segunda confusão que ele coloca lá no seu vídeo, que eu pus aqui para você escutar e ver comigo, é que Justino Mártir coloca o problema diante de Deus e o Evangelho de Mateus colocaria o problema na instância humana. Será que o contexto fala sobre isso? Será que realmente é isso que nós temos na obra defendida por Justino Mártir e no Evangelho segundo escreveu Mateus, onde Justino coloca Deus na história e o Evangelho de Mateus omite Deus, logo seria então uma questão na esfera humana? Vamos avançar nos slides e desfazer também essa confusão, essa argumentação exegética do Fábio Sabino. Vou voltar nos slides. Então veja, a segunda besteira dita por Sabino é dizer que Justino coloca o problema com Deus ou diante de Deus. Já Mateus coloca o problema diante dos homens. Nesse caso, haveria uma contradição? Uma pergunta. Vem a minha resposta. Não, pois no contexto Jesus está falando de adultério, onde ele puxa na lei o visto que foi dito, não adulterarás. Aí perceba, aonde contém essa expressão não adulterarás? Isso não é uma invenção de Justino? Não. Quem disse isso foi Deus ao entregar o decálogo para Moisés lá no Sinai. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso 14, onde Deus diz, não adulterarás. Então quem é que fala para não adulterar? É Deus. Aí por que talvez então nessa paráfrase, por que Justino Mártir coloca diante de Deus e Jesus, declarando no Evangelho de Mateus 5, 28 e 29, não faz questão de colocar diante de Deus? Isso não quer dizer uma contradição, isso não quer dizer que eles estejam falando de coisas diferentes. Porque é possível provar tranquilamente para vocês isso. Porque note, quem é que está falando em Mateus 5, 28 e 29? É Jesus. E quem Jesus é? Jesus é Deus. A Escritura diz que Jesus é divino. Ele é 100% homem e também é 100% Deus. Pois habita nele toda a plenitude da divindade. Logo, então, ele tem que ser divino. Se é Jesus quem está falando, você tem Deus falando. E lá no Sinai, quem foi que deu esse mandamento para Moisés? Foi Deus. Não adulterarás. Logo, todo o adultério praticado pelos homens, por um homem ou por uma mulher, é diante de Deus. Porque quem é que diz para não adulterar? Deus. Deus diz, não adulterarás. Logo, não precisaria dessa redundância, então, porque você tem Deus falando em Mateus 5, 28 e 29. Como Justino Mártir faz uma paráfrase, ele faz questão de dar ênfase nisso. É adultério, atentou já em seu coração, e é adultério diante de quem? Diante de Deus, porque o mandamento é dado pelo Eterno, é dado por Deus. Então eles não estão falando de coisas diferentes, não há uma contradição, isso não traz uma motivação para você descredibilizar os evangelhos e jogá-los no lixo. Porque ele está fazendo uma comparação da declaração que está em Mateus. Nós não comparamos Marcos e Lucas
para poder ver, para poder dar essa base. Então, o Fábio Sabino ele fica criando argumentos, porque quando ele declara isso, ele declara para o seu público. São ateus que pensam que é bonito ser ateu. Eles se rotulam, se auto-intitulam ateus e pensam que isso está na moda. Pensa que isso é o máximo. Nossa, ó, parabéns, vocês são ateus. Que máximo, hein? Vocês são demais por serem ateus. Não há nada de bonito, não há nada de precioso, não há nada de legal nisso aí. O próprio Fábio Sabino, que é o mentor dessa galera, ele, quando você diz que ele é ateu, ele rebate, ele diz que não é ateu. Logo, ele atribui a nós em acreditarmos numa falsidade ou acreditarmos numa conspiração, porque não tem como fundamentar a nossa fé, fundamentar a existência desse Deus, fundamentar a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Então não tem como nós comprovarmos isso. Só que ao dizer que ele não é ateu, e tem vídeo que ele declara que não foi Deus que criou os homens, mas os homens criaram Deus, logo ele criou um Deus para si mesmo. O raciocínio lógico leva para isso. Se ele criou um Deus para si mesmo e ele não se intitula ateu, eu volto à maiêutica socrática para ele, eu respondo à indagação dele com outra indagação. Faz o seguinte, então, o grande sabichão, né? O doutor exegeta agora do YouTube. Fundamenta aí a existência do seu Deus. Comprova para nós aí esse seu Deus, da onde que ele vem, como é que ele surge. Comprova, mostre realmente que ele existe. E que a fundamentação da sua fé, então, é legítima. Porque se a nossa não é, a sua tem que ser. Fundamenta aí então o seu Deus, traz à tona para nós aí, nos prova. Eu quero ver, eu te desafio. Prova para nós aí que esse seu Deus realmente existe, que ele faz, que ele opera, que ele é um Deus existencial. Nos prova. Porque fazer discurso para esse seu público, esse bando de zumbi aí que acha bonito tudo que você fala, acha o máximo, né? Porque eles já compraram toda essa besteira, toda essa baboseira. Logo eles estão fazendo então de Sabino uma religião. Antônio Miranda, Ronaldo Piloto, uma galera aí, que até o Antônio Miranda apareceu aí nesse vídeo. Você tem vídeos no canal dele onde ele pega a Bíblia, joga no chão, faz zombaria, chocarrice. Na verdade ele não passa de um fanfarrão. Um fanfarrão que não deveria fazer o que ele fala de teologia reversa. Ele deveria estar no Circo de Soleil, fazendo lá piadas, fazendo lá essas besteiras que ele faz aí nos seus vídeos. Então, na verdade, ele não teria nem que estar no meio de homens maduros dialogando, debatendo isso, porque o que ele faz é palhaçada. Ele recebe as besteiras de Fábio Sabino e replica, é um papagaio, não é acadêmico, é um papagaio que fica replicando besteiras e ajudando a Fábio Sabino a criar essa massa de zumbis, né? Para não usar termos chulos aqui, esses manés que acham que é bonito ser ateu, que acham que é o máximo, que acham que agora é a sensação do momento. Então está aí feito, pessoal. Desculpa aí talvez o meu desabafo, mas é desapontador ver o modo como eles têm feito agora, como eles têm agido contra a palavra de Deus, a zombaria, a chocarrice, entendeu? Isso é uma ofensa, porque cada um tem o direito de crer naquilo que quer. A religiosidade, o direito de culto, o pensamento religioso, filosófico e político é um direito constitucional de cada indivíduo. E note que, veja como eles são espertos, porque eles escolhem só a religião cristã para desfilar essa ofensa. Prega uma outra religião mais extremista aí e faz esse tipo de zombaria. Mas fazem isso com outras religiões aí, então, já que vocês são os bambambãs do momento. Então tá feito aí, pessoal, mais essa refutação. Quero dizer para vocês que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Nada de você pegar os evangelhos e jogar no lixo. Eu faço uma proposta diferente. Vamos inverter a moeda. Vamos pegar as besteiras desses manés aí, esses ateus, né, esses ateus mequetrefes, e vamos jogar essas besteiras, essas argumentações, essas falácias deles no lixo. Porque você não vai ganhar nada com isso, comprando essa ideia e virando um ateu. Nada. Você não vai ganhar nada. Não vai acrescentar nada à sua vida. Então pega tudo isso aí deles aí, de Fábio Sabino, de Antônio Miranda, de Piloto, quem mais que seja que queira entrar
essa pseudo-onda do momento aí, joga tudo isso no lixo, porque isso não vai trazer benefício algum para a sua vida. Então eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe e pode ter certeza que mais respostas virão. No campo das ideias, sim, nós vamos descer a madeira. Agora no enfrentamento, parece que o que eles querem é isso, nós não vamos cair nessa ideia. Não haverá briga, não haverá luta. É tudo no campo das ideias. E é fácil refutar essas besteiras de vocês aí, essas babaquices. Então ficam todos na paz, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu volto logo para fazer a próxima refutação a essas besteiras de Fábio Sabino. Fiquem todos com Deus.